foi realmente o herói do povo venezuelano, gente? Vem entender essa história com calma, tá bom? Deixa eu começar esse vídeo de forma responsável, sem grito, sem slogan, sem herói de Twitter, ok? Porque quando a gente fala de Venezuela, quase todo mundo escolhe um lado antes de escolher os fatos, ok? E hoje eu quero trazer para vocês fatos, independente da posição política sua ou de qualquer um. Eu quero conversar com você que já entendeu que política internacional não funciona como o filme da Marvel, entendeu? E quase sempre quem paga o preço não aparece nas manchetes. Vamos entender? É o povo que se lasca. Muito se fala sobre o enfraquecimento do poder de Nicolás Maduro, que foi o sucessor direto de Hugo Chávez, lembra? Fundador do tal do chavismo. Alguns comemoram como libertação, outros denunciam como ataque à soberania. São os dois grupos políticos que estão aí mais na moda. Mas a pergunta séria é, libertação para quem? Vamos começar pelos básicos, tá? Pelo arroz e feijão. As promessas de Maduro. Ele ganhou a eleição, gente, com promessa, com conversa. Maduro prometeu estabilidade econômica. Ele prometeu continuidade do projeto social do Chávez. Prometeu uma nova economia produtiva, prometeu soberania e dignidade frente ao imperialismo, ok? Agora vamos comparar com a realidade documentada, ok? Eu tô falando de documento. E eles apontaram escassez de alimento no povo, colapso no sistema de saúde, violações de direitos humanos, repressão política, ok? Fatos. A economia entrou em colapso, a hiperinflação destruiu o salário do povo todo da Venezuela, a dependência do petróleo continuou absoluta mesmo com um discurso sobre diversificação. A conversa era uma, mas a prática era outra, os resultados eram outros, ou seja, gente, as promessas não se cumpriram. Ok? Isso é um fato. Mas agora vem a parte que quase ninguém gosta de discutir. O papel dos Estados Unidos nesse rolê. Durante o governo do Donald Trump, a Venezuela, ela virou alvo central da política externa americana aqui na América Latina. E Trump reconheceu Juan Guaidó como presidente legítimo em 2019. Ao lado dele estavam nomes como Mike Pompeo, né? O então secretário de Estado, John Bolton, conselheiro de segurança nacional, né? O grupinho que interessava os Estados Unidos. As ações foram claras, sanções econômicas severas, bloqueio financeiro via um tal de OFAC. A pergunta madura é, isso foi libertação ou intervenção indireta, hein? Porque sanções não atingem Nicolás Maduro. Elas atingem, gente, os hospitais, elas atingem, sabe, importação de remédio, elas atingem alimentos que o povo precisava comer, elas atingem o povo. Em 2020, nós tivemos a operação que eles chamaram de Gideon, uma tentativa desastrosa de incursão armada por mercenários. O nome mais ligado a isso foi o Jordan, lembra? O ex-boina verde americano. A operação fracassou, mas deixou uma pergunta no ar. Quem estava por trás? Quem financiou? Quem se beneficiaria desse negócio? E não tinha prova, e mesmo sem prova de envolvimento direto do governo dos Estados Unidos, não foram os americanos. Não foi. O episódio escandalizou níveis de... trouxe instabilidade para tudo que era lado no país dos caras. Acabou já com a Venezuela. E o petróleo venezuelano, gente, uma das maiores reservas do mundo, sempre esteve no centro da conversa, da disputa. O negócio é o petróleo. Geopolítica nunca é só discurso moral, o bonzinho, o malzinho. Ela é interesse estratégico. Então eu volto a perguntar inicialmente. Trump foi realmente herói do povo venezuelano? Ele tem outros interesses por trás? Ou foi apenas mais um jogo, um jogador num tabuleiro, onde o povo é o peão que se lasca? Porque enquanto Maduro, né, falhava internacionalmente e enquanto os Estados Unidos pressionavam externamente as coisas, quem ficou no meio dessa guerra do poder foi o cidadão comum. Ainda bem que pelo menos o Papa escreveu lá pedindo pelo povo. O venezuelano que saiu, sabe, a pé do país, a mãe que não encontrou remédio pro filho, o trabalhador que viu o salário virar pó. Sabe, esse povo, não existe vitória limpa nessa história, não existe lado inocente. Existe um Estado, sim, fragilizado, uma nação ferida, um povo usado, lascado como argumento por todos, todo mundo usa o cidadão. E é por isso que eu rejeito a narrativa simplista do grupo político A ou do grupo político B. Derrubar um governo não é sinônimo automático de liberdade. Liberdade exige instituições, gente. Reconstrução econômica, reconciliação social.
e respeita a soberania popular, ok? A história, por exemplo, do Iraque, da Líbia e do Afeganistão, de tanta gente na história já nos ensinou isso. Regimes caíram, ok? E o sofrimento do povo continuou. Então, antes de celebrar, antes de escolher heróis, antes de repetir slogans prontos na internet, a pergunta que fica é outra. Quem vai reconstruir a Venezuela? E quem garante que o remédio geopolítico não seja tão cruel quanto a doença? Ai, sem paixão ideológica, tá bom? Sem torcida e sem cegueira. Porque política internacional não é sobre quem vence no discurso, é sobre quem paga o preço na vida real. E quase nunca é quem está no poder, gente. Comenta aqui. Vamos conversar com uma autoridade, tá bom? Escreve aqui que eu vou trocar ideia com você.